É isso, daqui a pouco muito mais opinião aqui nessa cobertura especial da Jovem Pan News. A gente segue com o nosso giro com os repórteres de norte a sul do país, trazendo todas as notícias e as informações desse processo eleitoral. No interior de São Paulo, a movimentação também está grande, com longas filas pela tarde. Vamos conversar ao vivo com o repórter Adilson Breviglieri, em Presidente Prudente. Adilson, bem-vindo. Conta pra gente quais os destaques da cidade, hein? Olá, boa tarde a você que acompanha a Jovem Pan em todo o Brasil, nesse dia tão importante para todo o Brasil. Olha, Presidente Prudente é uma cidade que fica a 546 quilômetros da capital de São Paulo. De acordo com os dados do TSE, a nossa cidade conta com exatos 178.309 eleitores que estão aptos a poder votar hoje, neste dia tão importante. Do total, 150.278 realizaram biometria, ou seja, 84,28%. Porém, ela não seria aplicada este ano por conta da pandemia, do coronavírus, ou talvez até mesmo que não daria tempo para poder o sistema funcionar dentro dessa forma. Mas não é o que nós estamos vendo, né? A biometria está, de uma certa forma, atrapalhando muito nas zonas eleitorais aqui em Presidente Prudente. Muita gente que preferiu votar depois do almoço estão se surpreendendo com as grandes filas que estão encontrando em todas as zonas eleitorais. Pois é, em 4 anos, a cidade de Prudente, nesse período, a última eleição até hoje, ela acabou ganhando 9.016 novos eleitores. Os números são parte das estatísticas que foram divulgadas pelo TSE em relação ao perfil das pessoas aptas a votar nessas eleições. Quando estão escolhidos prefeitos, quando são escolhidos aí o presidente, governadores, enfim. Esse número não seria tão expressivo para que pudesse ocasionar as filas, né? E a gente fica perguntando, porque nas últimas apurações, nós que trabalhamos na imprensa, nós tivemos um problema muito sério com a divulgação dos dados e as informações pelo TSE. Nós ficamos parados sem poder divulgar. E esse parece que vai ser também mais um motivo este ano, nessas eleições, para a gente também ter dificuldade de divulgar os resultados das urnas que estão acontecendo nessas eleições. Adilson Breviglieri, de Presidente Prudente, para a Jovem Pan. Perfeito, muito obrigado pelas informações e ficamos surpreendidos com as imagens de Presidente Prudente, filas enormes, assim como já trouxemos a informação de filas também que surpreenderam em várias outras cidades do país. Daqui a pouco mais informações do interior paulista. A gente vai agora para a cidade de Caxias do Sul com as informações do repórter Marcos Cardoso. Boa tarde, Marcos, bem-vindo. Como que está a votação hoje aí na Serra Gaúcha? Muito boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Daniel. Todos que acompanham a Jovem Pan. Caxias do Sul, diferente do que outras cidades do Rio Grande do Sul e também do resto do Brasil. Agora há pouco estávamos com as imagens de Presidente Prudente com bastante lentidão. Caxias do Sul está com um tempo médio de cerca de 30 minutos das pessoas na fila. Claro, alguns outros locais apresentam média de 1 hora também nas filas para exercer o seu direito a voto. Mas estamos falando também do segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, com cerca de 343 mil eleitores aptos a irem às urnas neste domingo. Então estamos falando de um colégio eleitoral muito grande e que tudo tem decorrendo muito bem aqui em Caxias do Sul. Essa demora também na fila, como eu falei anteriormente, de cerca de 30 minutos a 1 hora, é muito decorrente do que vocês já estavam falando anteriormente. Também os nossos outros repórteres da Jovem Pan vieram entrando em outras passagens falando, é muito em virtude da biometria. A biometria tem sido, digamos assim, o maior vilão aqui em Caxias do Sul nessas questões de filas. Questão também, nós tivemos aqui 1.094 urnas em Caxias do Sul, espalhadas por todas as zonas eleitorais. São 3 zonas eleitorais aqui na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e apenas 9 precisaram ser trocadas. Então, também tivemos um baixo índice de trocas. Questões relacionadas à segurança pública e também crimes eleitorais. Conversei agora há pouco com o Tenente-Coronel Emerson Ubirajara, ele que responde pelo 12º Batalhão de Polícia Militar aqui em Caxias do Sul. Tivemos apenas uma situação em 10 chamados. Então, foram 10 chamados de possíveis casos ligados a crimes eleitorais, entretanto, apenas um se configurou e vai ser oferecida uma denúncia. Então, se tratava de um carro de som, 2 carros de som que estavam muito altos, também fazendo possíveis campanhas. Então, os carros foram identificados, assim como as placas e também os condutores desses veículos. Foi feito também um termo circunstanciado junto à Brigada Militar aqui de Caxias do Sul e, posteriormente, estes casos serão analisados para ver a configuração do crime
crime eleitoral ou não, e também da penalidade para estas pessoas. Uma outra questão dentro de Caxias do Sul que pode também entrar como crime eleitoral na próxima semana. Um candidato aqui teve um derramamento de santinhos. Muitos santinhos deles estavam espalhados por diversos colégios eleitorais de Caxias do Sul e ele será chamado na próxima semana para esclarecimentos. Farroupilha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Flores da Cunha são as outras cidades também muito grandes e bastante importantes aqui da Serra Gaúcha, tudo transcorrendo da melhor maneira possível, Cláudia e Daniel. Então, Serra Gaúcha indo tudo muito bem, de acordo também com o chefe da 16ª Zona Eleitoral aqui de Caxias do Sul, a expectativa é de que até às 20 horas, até às 8 horas da noite desse domingo, já consigam transcrever e repassar ao TSE todos os votos aqui da cidade de Caxias do Sul. Então, momento bastante tranquilo por aqui, nenhuma questão relacionada também à segurança pública muito grave envolvendo aqui a nossa cidade de Caxias do Sul. Ninguém foi preso, por exemplo, também por crimes eleitorais em toda a Serra Gaúcha. Cláudia. Marcos, uma perguntinha para você. Qual é a expectativa em relação à apuração das urnas, em relação às últimas pesquisas a governo de estado? Como é que está aí na Serra Gaúcha? Aqui, então, nós temos dois candidatos muito cotados, de acordo com as últimas pesquisas do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite é o candidato do PSDB, candidato à reeleição, inclusive. Ele está na frente das pesquisas com cerca de 40% dos votos. Logo na sequência vem o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro e candidato pelo PL, Onyx Lorenzoni, com cerca de 31% dos votos. Correndo ainda por fora e buscando também uma possibilidade de disputar o segundo turno, vem Edgar Preto, do PT, buscando essa possibilidade de ingressar numa disputa para o segundo turno. Entretanto, Eduardo Leite, do PSDB, e Onyx Lorenzoni, do PL, são os favoritos, digamos assim, para ir a um segundo turno. Lembrando que o Rio Grande do Sul jamais teve uma reeleição. Seria também um fato histórico se o Eduardo Leite conseguisse essa reeleição pelo PSDB aqui no Rio Grande do Sul. Cláudia. Muito bem, obrigada então, Marcos Cardoso, falando aí de Caxias do Sul. Cidade Gaúcha, a gente aguarda então o resultado também dessa votação aí na cidade, na Serra Gaúcha. Até mais, Marcos. É isso, girando os repórteres e as informações aqui da Jovem Pan News, já passamos pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também Pernambuco, claro, Brasília, e agora mais um repórter do interior paulista, cidade de Barretos, conhecida cidade por conta da festa do peão de boiadeiro. Quem tem as informações é o repórter Roberto José. Suas informações. E aqui em Barretos as eleições estão transcorrendo de forma normal, de acordo com o cartório eleitoral e a Justiça Eleitoral na 21ª Zona Eleitoral, que inclui 91.066 eleitores em Barretos e mais 5.835 eleitores na cidade de Colômbia. Estamos aqui próximo a um dos locais de votação. A gente observa, que próximo a todos os pontos de votação da cidade, muitos santinhos, jogados nas ruas, deixando as ruas sujas nesse domingo de eleição. Infelizmente, é uma cultura que não muda ano a ano, acaba ocorrendo também aqui nos colégios eleitorais da cidade de Barretos. A votação, segundo a Justiça Eleitoral, teve alguma demora em alguns pontos de algumas escolas da cidade. Filas que chegaram aí a cerca de 2 horas para o eleitor conseguir exercer o seu direito de voto. Em alguns locais, 1h40, 1 hora, e segundo informações, inclusive da Justiça Eleitoral, teve eleitor, na hora de passar pela sessão, houve algum probleminha ali com a biometria, aí logo já digitou a data de nascimento e foi solucionado para que ele pudesse exercer o voto. Das 257 sessões eleitorais de Barretos, apenas uma urna que estava instalada no Instituto Federal da cidade apresentou problema, foi substituída logo no início da manhã e no demais tudo fluindo normalmente. Foi feita também a apreensão de alguns materiais de campanha de um candidato. O caso foi registrado no boletim de ocorrência e também algumas denúncias de boca de urna. A Polícia Militar está sendo apurada aí pela PM de Barretos. Repórter Roberto José, de Barretos, para a Jovem Pan. Muito bem, a gente fez um giro aí pelos repórteres, pelos estados, cidades brasileiras. Agora a gente vai para fora para saber como está a votação por lá. Com o término aí da votação na Suíça, à espera do resultado, apoiadores de Bolsonaro e Lula se estranharam e a polícia teve que intervir. Nós vamos entrar em contato novamente com Luca Bassani, que vai explicar melhor o que aconteceu por lá. Bem-vindo novamente, Luca. Como começou essa briga?
Pois é, Cláudia, apesar da eleição também acontecer aqui no exterior, alguns crimes eleitorais que não podem ser punidos com prisão por estarmos fora do Brasil aconteceram tanto em Portugal como também na Suíça. Nós vimos que apoiadores do presidente Bolsonaro e do presidente Lula entraram em confronto, como a gente preparou uma sonora para vocês verem, que também está bastante acirrado aqui no exterior. Pois é, Cláudia, nós vimos que durante o dia, inclusive a polícia já tinha sido chamada na Suíça por conta de um apoiador do presidente Bolsonaro estar distribuindo material de campanha na frente da sessão eleitoral, algo que dentro do estabelecimento não é permitido. Por enquanto, a gente continua acompanhando todos os boletins de urna que estão sendo afixados em várias das sessões eleitorais aqui na Europa, com grande margem de vitória, por enquanto, para o ex-presidente Lula em grandes capitais europeias como Paris, até mesmo Munique, Londres, Roma, passando aí dos 55%, 60%, em alguns casos até 70% dos votos. Obviamente que quando o TSE soltar todos os dados oficialmente, a gente passa para vocês. Por enquanto são apurações extraoficiais, somando homem a homem os boletins de urna que vão sendo liberados aos poucos aqui, já que a votação já terminou. Lucas, a gente mostrou aqui há pouco vários locais de votação no Brasil com filas enormes. Eu gostaria de saber por aí, os brasileiros também enfrentaram muitas filas para votar no exterior? Olha, eu esperei quase 1 hora, não foi o tamanho da fila da Rainha Elizabeth, mas valeu a pena esperar cerca de 1 hora para poder entrar, mas em Lisboa foi mostrado que realmente houve problemas com as filas, inclusive eles prolongaram, com a autorização do TSE, obviamente, o horário de votação das 17 até as 20 horas para conseguir acomodar todos os mais de 3 mil eleitores que ainda estavam esperando do lado de fora. Lembrando que Lisboa hoje teve uma intercorrência um pouco mais cedo, em que um eleitor acabou votando 2 vezes, uma vez a cédula de papel e depois rapidamente invadiu uma outra sessão e votou na urna eletrônica que estava preparada para um outro eleitor, o que causou um tumulto e, de certa forma, atrasou todo o processo. Então, logo mais, a votação também termina em Lisboa e esses boletins de urna são muito esperados, já que é o maior público brasileiro que vive aqui dentro da Europa. Só em Portugal, cerca de 80 mil pessoas aptas a votar, 45 mil apenas na capital portuguesa. E sobre a apuração, Luca, qual a expectativa aí? Quando deve começar a apuração? A gente sabe que em muitos locais as votações já se encerraram. Olha, Cláudio, o que acontece é que cada uma das sessões, eles imprimem o boletim de urna, assim como acontece no Brasil, e eles afixam na porta do estabelecimento. Muitas pessoas curiosas estão lá e já fazem essa soma com as suas próprias calculadoras, uma apuração extraoficial, e acabam divulgando nas redes sociais até mesmo a foto dos boletins de urna, que tem o QR Code do próprio TSE, tudo devidamente autorizado. Aquilo que a gente vê que depois esses resultados serão enviados para o Brasil e computados junto com os votos de todos os outros brasileiros. O que acontece é que muitas apurações simultâneas por pessoas divergentes acontecem. Então é importante saber que naquela determinada sessão tinha 18 ou 20 urnas, então são 20 boletins de urnas, no caso, que você teria que somar para ter uma noção da totalidade dos votos. O que a gente vê é que foi concluída a votação em toda a Europa Ocidental e os boletins de urna das principais capitais já foram divulgados aqui amplamente nas redes sociais, principalmente nas comunidades brasileiras que vivem na Europa, o que mostra exatamente uma vantagem expressiva do ex-presidente Lula em todas essas cidades. O presidente Bolsonaro ganhou com uma margem bastante folgada no Japão, o que deu para ele certa folga, mas olhando por enquanto uma planilha que foi mesmo disponibilizada para a gente, são 36 países onde terminou a votação, ou pelo menos onde foi já computado, 30 países foi a vitória do ex-presidente Lula e 6 países vitória do atual presidente Bolsonaro, aí uma divergência de cerca de 16 mil votos. Pode parecer pouco porque realmente o número de eleitores no exterior é menor, muito menor do que qualquer outro estado brasileiro. Muito bem, obrigada aí por enquanto, Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, que acompanha esse dia de votação e atualiza a gente sobre as informações por lá também.